Sejam bem-vindos às Inspiring Talks. Connosco hoje temos a Margarida Couto. A Margarida é mãe de 5 e só por isso já teria aqui o seu lugar de destaque enquanto pessoa inspiradora. Mas há mais, muito mais. A Margarida inspira-nos também porque é descomplicada e fala com simplicidade do que é complexo. Queria ter sido assistente social, mas graças ao seu pai seguiu direito. Ganhou-se uma brilhante jurista, não se perdendo uma verdadeira defensora da justiça social. É sócia fundadora da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e Associados, tendo estado sempre profundamente envolvida na jornada de responsabilidade e sustentabilidade da VDA. É CEO da Fundação Vasco Vieira de Almeida e está frequentemente envolvida nos órgãos dirigentes de outras instituições sem fins lucrativos. É também presidente do GRACE, a Associação das Empresas Responsáveis. Que honra tê-la nesta casa, que já é sua também, Margarida. Muito obrigada, Márcia, por estar aqui connosco. Obrigada, eu. Começo por perguntar-lhe o que a inspira. O que é que me inspira? Há muitas coisas que me inspiram e não são sempre as mesmas. Neste momento acho que me encontro numa fase da minha vida em que o que me inspira é acreditar que consigo ajudar a extrair das pessoas e das organizações o melhor que existe dentro delas. Que bem, que bonito, sim. Acha que dentro das organizações a sustentabilidade já é tida como uma área transversal a todas as outras áreas ou ainda é uma área muito isolada? Também não há uma resposta única, acho que varia muito de empresa para empresa, mas acho que finalmente, e é um fenómeno relativamente recente, acho que finalmente as empresas começam a compreender que o seu papel na sociedade mudou, que não podem continuar a fazer as mesmas coisas da mesma maneira, que têm que se tornar sustentáveis em diversas dimensões, não apenas por ser o melhor para o mundo, mas para elas próprias serem as melhores do mundo. Ou seja, eu acho que as empresas começam a perceber que a sustentabilidade não é apenas um nice to have, é um must have até para a sua própria competitividade. E acho que entidades como o GRACE e outras, e é por isso que eu há pouco lhe dizia que me inspirava muito acompanhar este processo de transformação das empresas, porque acho que são entidades congregadoras como o GRACE que conseguem acelerar o caminho, muitas vezes mostrar o caminho, extrair das empresas coisas que muitas vezes elas nem sabiam que já faziam tão bem, organizar as peças, perceberem que as peças soltas afinal são um puzzle consistente e a partir daí começar uma jornada muito mais consciente, muito mais acelerada, muito mais genuína, muito mais vivida pelos colaboradores. Portanto acho que agora sim se começa a sentir essa transformação. Claro que antes já se assistia, o GRACE tem 22 anos, mas nos últimos, sobretudo 2, curiosamente e paradoxalmente, eu acho que a Covid até acelerou essa consciencialização pela parte das empresas de que o seu papel na sociedade mudou, mas acho que há ali um tipping point que foi a aprovação pelas Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto a Agenda 2030 das Nações Unidas e o Acordo de Paris, ambos ao mesmo tempo, um mais de fonte climática e outro mais abrangente, que foram ou seja, todos se sentiram convocados. Não é possível atingir aquela agenda sem as empresas. E, portanto, as empresas, em vez de podermos olhar para elas como parte do problema, que claro que também são, temos que olhar para elas como parte essencial da solução, porque sem as empresas não é possível a construção do mundo sustentável que nós queremos, não é possível a descarbonização da economia. Muitos dos objetivos que nós queremos alcançar não são possíveis
sem as empresas. Eu acredito muito das empresas como uma força para o bem. Era justamente a questão que tinha para si, fazer parte da solução e não do problema é aqui uma alteração de mindset muito e de importante, paradigma, não é? exatamente. Sim. Claro que é assim, não vale a pena, enfim, temos que ser verdadeiros. Nós chegámos ao ponto de pré-ruptura em que chegámos, nomeadamente em termos ambientais e climáticos, com o contributo das empresas. E com o nosso, de cada um cidadão, como é óbvio, também não estamos inocentes. Simplesmente, eu acho que é uma abordagem muito errada partir disso para olhar para as empresas como as vilãs que destruíram e que agora, carregadas de culpa, têm que tentar reconstruir. Acho que essa não é a abordagem certa, até porque muita da destruição de capital natural que ocorreu não foi um objetivo em si mesmo, foi uma consequência de um objetivo legítimo, legal, muitas vezes digno de realce. E, portanto, acho que as empresas constatarem que também porque fizeram parte do problema, ou enfim, de alguma forma estiveram ligadas ao nascimento ou ao agravamento de certos problemas e se lhes atribui mais responsabilidade de fazerem parte da solução, mas de forma construtiva, de forma colaborativa e sem apontar o dedo a ninguém. Eu não acredito em soluções em que é preciso o nós e o eles, em que há os inocentes e os culpados, em que há os bons e os maus. Acho que é o direito que me ensinou isso. Não há só dois lados da história. Há uma plétora de matizes entre os dois polos da equação, e eu acho que é nesse arco que se encontra a solução, e acho que é para esse arco que as empresas agora estão a caminhar. Orientadas. Num discurso seu, a que eu assisti, retive Margarida disse uma coisa que eu retive e que me fez muito pensar. Se os seus filhos não tivessem tido a mãe a trabalhar na área da sustentabilidade, teriam feito o seu percurso escolar sem que a sustentabilidade fosse um tema, tão pouco uma disciplina. Temos aqui um potencial de crescimento, um potencial de crescimento nesta esfera que é crítica para a sociedade, que é a educação, não é? Absolutamente crítica, até porque neste momento isso inclusive ou seja, eu acho que isso é crítico porque a mim faz muita impressão que um cidadão, um jovem, um ser humano saia de um percurso universitário, portanto conclua a sua formação sem nunca ter ouvido falar no contexto escolar, universitário, de algo que tem que ser inerente ao seu modo de pensar para ser um bom cidadão e um bom profissional. Portanto, há aqui uma falha qualquer. E faz-me impressão também, porque as empresas hoje precisam dessa competência. E, portanto, a formação universitária, e eu diria que deveria começar na escola primária, sim, mas a formação, pelo menos universitária, que é onde prepara aqueles que serão os futuros quadros das empresas, não perceber o quão necessário isso é, e não é só se estiver a estudar economia ou gestão, pode ser engenharia, química, biologia. Nós, na nossa vida profissional, temos que ser, para sermos profissionais responsáveis, temos que ser cidadãos responsáveis. Temos que conhecer quais são os principais desafios da nossa sociedade. Temos que saber o que é que as empresas nas quais nós vamos trabalhar e nas quais nós nos vamos enriquecer e as quais vamos tentar enriquecer no bom sentido, esperam e precisam de nós. E, portanto, chegar-se à vida profissional sem essa consciência, eu acho que é um dos grandes problemas que a nossa sociedade tem para resolver. Está a melhorar, já se nota, e nota-se muito nas escolas de negócios. As business schools já todas começam a ter essa oferta formativa
embora mais tipo pós-graduações ou formações mais executivas e não propriamente durante o percurso académico dos 5 anos ou dos 3 anos, mas cá está, isto não é um tema só das business schools, isto é um tema, começa por ser um tema de cidadania e como tal tem que ser um tema em todas as universidades, da mesma maneira de que hoje não se sai da escola primária sem ter determinadas competências, uma das quais é ler e escrever. Acho que também não se devia sair sem esta consciência do mundo e sem a consciência do desafio enorme que temos pela frente. Sim, e o que é que podemos fazer mais? Primeiro em casa e depois nas escolas, né? Diria que se calhar antes das universidades, é importante começar nas escolas primárias e ir por aí fora. O que é que podemos fazer mais em casa, nas escolas, para que tenha impacto nas organizações e depois, naturalmente, para a sociedade? Curiosamente, hoje os miúdos são os maiores transformadores dos comportamentos das famílias. Ou seja, porque esta geração é mais uma geração de causas do que foi a minha, genericamente dúvida, falando, e porque, mal ou bem, deixam-se sensibilizar por coisas que ouvem na televisão, preocupam-se, sei lá, com a separação. Há muitas famílias que separam o lixo porque os filhos massacram os pais para separar o lixo e, portanto, acabam por ser as crianças muitas vezes que trazem para casa esses bons hábitos. E, portanto, eu hoje acho que as escolas primárias já começam a ter conteúdos e consciencialização da importância disso. Há depois ali um degrau partido, porque a partir daí acho que isso ou continua ou pode-se perder, e aí acho que as universidades vão adquirindo essa consciência, mas demora de facto demasiado tempo. Também me dizem, porque eu já falei com várias, porque isto faz mesmo muita confusão, dizem-me que o facto de Bolonha ter comprimido muito os conteúdos que antes tinham 5 anos para ser disponibilizados aos alunos e agora têm apenas 3 anos, deixaram muito pouco espaço para estes temas. Eu não compreendo isso porque acho que é mais fácil tirar outros temas do que estes, porque estes são os temas core aos quais nenhum de nós pode ser indiferente. Acho que a aproximação entre o mundo empresarial e o mundo académico, que agora assistimos também mais, pode ajudar a resolver o problema. E depois acho que instituições como o Grace e outras são aceleradores dessa mudança. Sem e dúvida. É por isso que fazem tanto sentido e que fazem tanta falta. Sem dúvida. Muito obrigada, Margarida. Obrigada pelo Márcia. seu testemunho e pelos seus Obrigada inputs. pelo convite. Obrigada. E obrigada a si que nos acompanha nestas conversas inspiradoras.